Queridos e amados irmãos, Pastor Reginaldo com você mais uma vez, nesta noite de sábado, hoje dia 31 de maio do ano de 2025, eu estou aqui mais uma vez para falar com você a respeito de alguns temas que o Senhor tem colocado no meu coração. Eu acredito que isto não seja pertinente a apenas um de nós, mas existem dias na nossa vida que nós começamos a olhar para o céu, a olhar para os lados, nós começamos a conversar individualmente com Deus de uma forma muito categórica. Quando nós falamos para o Senhor, olha Senhor, eu não sei se eu sou merecedor das coisas que o Senhor tem feito na minha vida, porque são tantas coisas boas que o Senhor faz nas nossas vidas que se passássemos o resto dela apenas contando, testemunhando e fazendo alguma coisa para Deus, ainda seria muito pouco, porque a Bíblia nos diz em Filipenses, quando ele fala, veja você, quando ele fala da seguinte forma: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. E quando nós nos pegamos lendo uma passagem como essa, descrita e escrita por Paulo, nós às vezes sentimos lá no fundo um fiozinho de dúvida. Eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, mas por que existem dias que eu estou desanimado? Porque existem dias que eu me acho incapaz de determinadas situações, de desenvolver o trabalho, até mesmo o trabalho para Cristo, de anunciar a sua palavra. Nós olhamos, às vezes, aquilo que nós oferecemos de palavra bíblica para alguém, e isso é ignorado de alguma forma. E humanamente nós sentimos isso. Agora, quando nós olhamos para dentro da Bíblia, a Bíblia diz assim que o nosso papel é semear a boa semente. O crescimento, quem dá é o Espírito. E ainda nos alerta que toda semente semeada, algumas cairão em terra boa, outras cairão em pedras, outras cairão em espinhos, outras cairão em terras ressecadas, ressequidas, e não trará nenhum tipo de resultado. E isso, quando nós analisamos, quando nós começamos a pensar nesse tipo de situação, nós então nos deparamos com todas essas coisas que sentimos individualmente ou coletivamente. Quando nós lemos aqui 2 Coríntios 3, o versículo 5 e 6, olha o que diz. Também Paulo escrevendo: não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, e isso é Bíblia. A Bíblia está dizendo: no qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Quando nós pegamos todas essas passagens e nós também partimos para Isaías, deixe-me encontrar aqui para você, Isaías no capítulo 41 e o versículo 10 diz assim: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Nós começamos então a ver que esse tipo de sentimento, ele não é individualizado, ele vem para todos nós, seja na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal, na nossa vida e caminhada de fé. Nós temos esses tipos de sentimentos que nós não somos capazes. Aí vem o Senhor nos trazendo palavras lindas como esta, dizendo que é Ele que nos sustenta, é Ele que dá a palavra, nós apenas temos que ir e semear, fazer o trabalho na seara que é dele. E a Bíblia diz que a seara é muito grande, poucos são os ceifeiros. Quando nós estamos então nesta situação de visualização de incapacidade que nos atinge,
nós temos que então determinar através da nossa fé que nós queremos continuamente servir a Deus, independentemente de sentimento, independentemente de dia, independentemente de momento. Eu quero fazer aqui um paralelo com as estações do ano. Veja você que quando chega a primavera, tempo de verão, todas as pessoas saem muito cedo das suas casas e olham as ruas todas floridas, ou até mesmo no outono, quando começa a cair aquelas folhas secas e voando ao vento. É uma imagem muito bonita para o ser humano. Mas quando chega o inverno, nós olhamos como se estivesse tudo cinza, fechado. É um tempo em que todas as pessoas procuram se esconder. E quando nós fazemos esse paralelo com essas estações do ano, nós temos que analisar que o inverno também tem a sua beleza. Assim também é a nossa vida com Deus. E Satanás, ele tenta de todas as maneiras trazer até nós essa sensação de incapacidade. Esta artimanha do inimigo é para nos paralisar. Ele quer que nós acreditamos que não somos bons o suficiente para agir com estas coisas, de forma que não temos os dons que Deus nos deu, que trouxe a nossa vida, até a nossa vida, não temos a eloquência para falar da palavra dele, da sua palavra, não temos a eloquência e tampouco o conhecimento para abordarmos e jogarmos esta semente onde ela precisa cair. A Bíblia diz que por aumentar a iniquidade, o amor de muitas pessoas esfriaria. Então, nesta noite, eu quero chamar a tua atenção, porque uma das artimanhas que Satanás mais tem usado nos últimos tempos é justamente essa, de que nós possamos acreditar que nós não temos capacidade nenhuma de começarmos a fazermos a obra de Deus da maneira que tem que ser feita. De irmos em lugares onde pessoas, a maioria delas, estão escondidas como se servisse a Deus apenas dentro de um belo templo, onde não venta, onde não tem barro, onde não tem sujeira, onde tecnicamente não tem nenhum tipo de perigo para estar ali. Porque tem os dias, tem as horas determinadas de culto, mas eu quero te dizer de forma muito clara nesta noite: servir a Deus e cultuar a Deus é você ser igreja todos os dias. É você cultuar a Deus na tua maneira de falar, no teu jeito de proceder, nos teus olhares quando você está sozinho e ninguém vê. É você sentir-se como se sentiu Moisés quando Deus chega e fala com ele e diz que, olha Moisés, você vai ter que ir libertar o meu povo no Egito. Ele começa então a se sentir totalmente incapaz quando ele diz: Senhor, eu não sou um homem de fala fácil. Ele estava dizendo para Deus: eu sou gago. Êxodo, no capítulo 4, versículo 10, diz isso. Mas Deus já sabia que ele ia se colocar diante de Deus desta forma. E quantas vezes nós não dobramos os nossos joelhos e temos muitas lágrimas que escorrem no momento das nossas orações, dizendo para Deus: Senhor, será que de fato eu sou teu escolhido? Será que de fato, Senhor, eu tenho esta capacidade para poder ir fazer a tua obra, anunciar o teu evangelho? Só que quando Moisés ele diz para Deus no capítulo 4, versículo 10 de Êxodo: Senhor, eu não sou um homem de fala fácil, o Senhor já tinha ali um plano detalhado e desenhado e dizendo para ele: não, você vai, mas o seu irmão será o seu auxiliar. Eu falarei com você, você falará com o seu irmão, e aquilo que eu disser acontecerá. Quando Deus ele reúne essas táticas e estratégias, porque sabe
que nós nos colocaremos como coitadinhos, nós nos colocaremos como impossíveis de fazer, nós nos colocaremos como pessoas incapacitadas de fazer. Deus já sabe, porque Ele conhece o nosso interior. Ele sabe a maneira que nós nos olhamos, que não é a maneira que Ele nos olha. Deus, quando Ele olha dos altos céus, Ele procura os justos da terra. E às vezes nós perdemos oportunidades na nossa vida de fazer trabalhos para o Senhor justamente por nos vitimizarmos, por olharmos para nós e dizer: olha, eu não me visto bem, eu não tenho essa capacidade, tal pessoa tem mais estudo, deixa para elas, sabe? Eu não vou falar no meio de uma plateia onde as pessoas irão julgar a minha maneira de expressão. E nós nos vitimizamos. Quando nós somos chamados, o Senhor não está procurando pessoas capacitadas. Ele traz até nós os chamados, ou aqueles que são chamados. Ele traz as habilidades perfeitas. Ele coloca à nossa disposição, não é pelo merecimento, ou porque temos estudo, ou porque não temos estudo, porque falamos fácil, porque temos um dialeto que flui com maior facilidade, ou não. Não. O Senhor, Ele traz todas as ferramentas para os seus escolhidos, seja quem for, é pela graça, não é pelo merecimento. Na suficiência, a nossa suficiência, essa suficiência integral, ela não é nossa, ela vem de Deus. Quando nós olhamos esse tema que eu li inicialmente de 2 Coríntios, no capítulo 3, versículos 5 e 6, que diz: não que nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Então, eu quero te dizer uma coisa. Quando nós nos dispomos a falar com alguém, a levar a palavra do Senhor até alguém, quando nós nos dispomos a falar a palavra de Deus através de uma pregação, de uma exortação, de um encontro, um comentário, ela não vem de nós. Quando o Senhor, um determinado dia, Ele fala através da sua palavra, Ele diz: abra a tua boca e eu encherei de palavras. Como a Bíblia, ela é a palavra do Senhor e o Senhor vela por ela. Ela é eterna. E ela alcançou as nossas vidas no dia de hoje, sim. Quando nós abrimos a nossa boca para falar dele e sobre ele, nós apenas temos o trabalho de abrir a nossa boca. E isso não é uma convocação para que as pessoas não se aprofundem nos temas a serem falados, estudados e pregados. Não é simplesmente alguém me convidar para pregar, eu chegar lá no dia sem saber nada e simplesmente começar a falar. Pode ser que aconteça, mas não é sempre. O Senhor, Ele quer que nós façamos todas as coisas com ordem e decência. Mas esta fluidez no falar, esta busca pelo conhecimento precisa ser nossa, da sua palavra, porque o Senhor, Ele diz: o meu povo peca por falta de conhecimento. E nós só encontramos este conhecimento quando nós lemos a sua Sagrada Escritura, quando nós nos aprofundamos em estudo na Sagrada Escritura. Só que acontecerá momentos em que, conhecendo e lendo, não é para que nós iremos nos programar para uma coisa e aquela pregação será mecânica. Quando nós fazemos isso, e todas as vezes que fazemos isso, a pregação ela se torna oca, ela se torna fria, ela não tem unção. Mas quando nós temos o conhecimento pleno da palavra, e que nós chegamos a pregar um tema, a falar sobre um tema, o Senhor se encarrega de encher a nossa boca através do conhecimento e transmitir para as pessoas, aquelas que são os recipientes de tal palavra, para poder alimentar a alma, não apenas daquele que está ouvindo, mas também de quem está falando.
toda a pregação, ela fala primeiro com o pregador e depois com quem está ouvindo. Paulo, um dos maiores apóstolos, ele reconhece nesse texto lido em 2 Coríntios que a sua capacidade em nenhum momento vinha dele. E olha que ele era um homem douto, estudado, um homem que ele era perseguidor de cristãos antes de se encontrar com Jesus. Mas como que isso se aplica a nós nos dias atuais? Não é sobre as nossas oratórias, a nossa forma de falar. Não precisamos ser, para fazer a obra de Deus, o melhor orador do mundo, a pessoa que fala melhor. É sobre a mensagem que nós carregamos dentro de nós. E a mensagem que nós carregamos dentro de nós não precisa ser um expert, não precisa ser um pastor, um bispo, um apóstolo, um discípulo, não precisa. Precisa ser uma pessoa que carrega esta mensagem dentro de si, no dia a dia, para que ela, quando expressada, ela seja viva e seja eficaz. Não é sobre conhecimento teológico vasto, é sobre uma verdade que é muito simples do Evangelho. Quando abrimos a nossa boca e temos a convicção que Jesus salva, que Jesus ele liberta, que o seu Espírito é aquele que nos guia no nosso dia a dia, é aquele que guia no nosso falar, no nosso proceder, na nossa maneira de escolher o ambiente em que nós vamos estar. Isto é sobre o conhecimento de Deus. Quando nós temos esse conhecimento da palavra, não é teológico, é da palavra. Porque a teologia nada mais é do que um estudo da Bíblia, o estudo dos tempos de Cristo, anteriores e posteriores. Porém, esse conhecimento, na sua grande maioria, é apenas para aplicação de conhecimento e saber o que de fato foi e o que de fato não foi, de acordo com as interpretações dos textos sagrados. Porém, eu não estou falando disso nesta noite. Eu estou falando dos dias em que nós nos entristecemos, nos dias em que nós dobramos os nossos braços e ficamos: Senhor, será que eu continuo? Será que eu paro? Será, meu Deus, que a Tua palavra está sendo recepcionada? Será que as pessoas que ouvem a pregação que eu estou levando está correta, não está correta? O que é que acontece, Senhor, quando eu emito a Tua palavra e não há receptores? Eu disse que toda mensagem ela fala primeiro com o pregador. E não é sobre teologia. É sobre viver com Deus. É sobre conhecer a Deus. É sobre expor a sua palavra e ter o direcionamento do seu Espírito Santo que convence, que ilumina e que transforma. Ele te dará e me dará as palavras certas nas horas certas. Quando nós estamos naquele que eu coloquei aqui inicialmente, esse tema, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando eu vejo esse tema, quando eu olho esse tema, quando eu chego nesse tema e eu começo a ver sobre ele, eu começo a analisar uma verdade profunda sobre o poder que Deus nos dá. E às vezes nos sentimos fracos e inúteis, às vezes nos sentimos incapazes. Mas eu quero te dizer nesta noite que o Senhor, Ele usa os fracos para manifestar a sua glória. Quando Isaías diz: não temas, porque eu sou contigo, e não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Nós percebemos que o Senhor, Ele escolhe os fracos aos olhos do mundo. Aqueles que o mundo e as pessoas olham e falam: esse ninguém dá nada. Esse não tem chance. Esse é uma pessoa que
Não é que não saiba falar, mas as coisas que fala não se encaixam nos momentos atuais. Eu começo a olhar para a Bíblia e começo a pensar que Gideão era um simples homem, o mais pobre de sua casa, e a tribo mais pobre de Israel, a tribo de Manassés. Mas aquele homem que encontra uma maneira de driblar aqueles que saqueavam. O Senhor olha para ele e vê que ele tem estratégias pensando na sua família, e o Senhor o escolhe. E quando o Senhor o escolhe, ele vem com 32 mil homens, o Senhor ainda fala com ele: não, eu não quero essa quantidade. E o Senhor reduz aquele grande exército para 300 homens, através de momentos que o Senhor foi falando com ele, dando estratégias para que ele fosse selecionando os últimos homens. E o Senhor, quando olha para você, ele não está mirando, olhando a tua capacidade. Ele está olhando aquele que ele escolheu, porque a capacidade não vem de mim, de você, vem dele. Nesta noite, esta mensagem que eu estou levando até você, ela é uma mensagem que não vai te fazer pular na cadeira, não vai te fazer saltar dando glórias, porque está chegando uma palavra tão quente, vinda de Deus, que você vai dizer: era justamente o que eu estava esperando, porque isso está fortalecendo a minha vida, isso está trazendo bênção. Mas existem dias que as mensagens são direcionadas e não é para todos. Esta mensagem de hoje, ela é direcionada para mim e quizás para você. Porque quando o Senhor vê em nós essa sensação de capacidade, paradoxalmente, pode ser um trampolim para manifestar-se o poder de Deus na nossa vida, através da pregação, através das palavras que são emitidas pela nossa boca, porque ele traz até a nossa memória um lembrete que nós somos totalmente dependentes dele. Eu quero te encorajar nesta noite a entregar a sua insegurança a Deus, e eu tenho feito isso todos os dias. Eu tenho chorado e eu tenho pedido ao Senhor: Senhor, eu quero, meu Deus, sentir o teu poder na minha vida. Eu quero, Senhor, utilizar os dons que o Senhor dispôs na minha vida para abençoar o meu próximo, para levar, Senhor, a tua palavra de uma maneira que seja entendível, de uma maneira que abrace essas pessoas, porque é normal se sentir incapaz. A nossa capacidade para a obra, ela não é nossa, ela vem de Deus. O Espírito Santo estando em nós, ele nos capacita a todo momento, a todos os dias, porque eu sou claro com você. A maioria das minhas pregações aqui é sobre a minha vida. E eu quero trazer como experiência para você. Eu deito na minha cama e às vezes tem dias que durmo rápido, mas tem dias que eu levo horas pensando. E então o Senhor vai trazendo à minha memória textos bíblicos, e na minha cabeça eu monto pregações, e eu me deparo que, para ser direcionado pelo Espírito Santo, quase sempre ele aponta para nós que a nossa fraqueza é onde se aperfeiçoa a sua força. O Senhor me mostra todos os dias que essa sensação de medo e de incapacidade, ela não pode me impedir de fazer o trabalho e a obra de Deus, porque existem pessoas que estão morrendo. E a estratégia de Satanás sempre é fazer eu e você sentir-se totalmente incapaz, para que nos paralise,
para que deixamos de fazer aquilo que o Senhor quer da nossa vida. Sabe aquele ide que o Senhor disse, ide e anunciai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer será salvo. Querido, nesta noite eu quero dizer a você, deixe o Senhor alcançar a sua vida. Deixe o Senhor falar com você. No dia em que você estiver com esta sensação de incapacidade, diga ao Senhor, Senhor, eu sei que eu sou fraco. Eu sei que eu sou uma pessoa que eu não tenho tanto a te oferecer. Mas eu te peço apenas uma coisa. Quebra este vaso. Refaça. Mas eu te peço, Senhor, pela tua graça e misericórdia, encha-me de azeite, para que eu possa transbordar na vida alheia e ajudar o meu próximo. Eu quero, nesta noite, orar por você. Você que tem sentido justamente esta sensação de incapacidade, esta sensação de paralisia, esta sensação que está vindo à sua mente em um momento ou outro, de que você olha à sua volta e você diz, teria alguém mais capacitado que eu? Por que eu? E eu te digo, nesta noite, se perguntar é normal. Se sentir inútil é normal. Se sentir incapaz é normal. Mas paralisar não é normal. É uma ação diabólica. Oramos nesta noite em conjunto, unindo a nossa fé, para que o ide do Senhor aconteça na minha vida, na tua vida, e que possamos, nesses últimos dias, onde Satanás tem usado suas estratégias de maneiras mais abrangentes, onde estamos prestes a vivenciar na nossa geração a Terceira Guerra Mundial. Deus queira que não aconteça, mas tem tudo para acontecer. Que possamos não ser apenas analistas de internet, mas que possamos, de antemão, vendo as realidades do dia a dia, anunciar este evangelho e dizer, está chegando a última hora. O Senhor salva, o Senhor muda e o seu Espírito direciona as nossas vidas a tal ponto que não está mais no momento de ficar medindo forças, esta igreja é certa, esta é errada. Não, queridos. Está no momento de unirmos forças e dizer, Deus é bom e Satanás não presta. Deus é bom e modifica, e Satanás se aproveita das nossas fraquezas. Deus é bom e nos dá o amor, a graça e a benevolência e a misericórdia dele. E Satanás, ele cega as nossas mentes, para que nós possamos nos achar incapazes e morrermos paralisados, sem fazer nada, para poder resgatar uma alma para o reino do Senhor Jesus. Oramos. Senhor Jesus, nesta noite, o Senhor, ó Pai, tem contemplado o nosso dia a dia, tem contemplado o nosso deitar e o nosso levantar. O Senhor tem visto, Pai, que a estratégia de Satanás nos últimos dias é exatamente uma das mais eficazes, essa, que é colocar na mente do homem e da mulher que ele não é o suficiente, que ele não pode, que ele fala mal, que o seu linguajar não é correto, que ele não tem estudo, que as pessoas não aceitarão, e diversos outros pensamentos menosprezantes, rebaixantes. Satanás, ele é perito em trabalhar na região celestial do homem, que é a mente e a cabeça. Pai, porque se ele vencer esta batalha, ele faz com que o homem deite, paralise, pare, e então será um soldado a menos no exército de Cristo. Senhor Jesus, a tua palavra diz que a partir do sacrifício da cruz,
toda a humanidade recebeu este benefício da salvação, esta graça imerecida. E eu oro nesta noite para que o Senhor nos fortaleça, de uma forma que não sabemos como, mas que sejamos fortalecidos. Que a esperança, Pai, que morreu e que está morrendo em muitos de nós, ela seja revivificada, ela renasça, ela venha de dentro com tamanha força que nos impulsionará, Pai, a ir e anunciar o Teu Evangelho com eficácia para resgatar mentes, pessoas caídas, desfalecidas, pessoas que desistiram até mesmo da vida. Pai, outro dia eu preguei que vem e vê os campos brancos já estão. O Teu chamado, Pai, ele não cessou para que nós pudéssemos anunciar o Teu Evangelho, disseminarmos a Tua palavra e a Tua graça e a Tua misericórdia. Meu Deus, mas hoje, Satanás ele criou uma estratégia tão eficaz, Pai, que é a multiplicação de religiões, de placas diferentes, de dogmas religiosos, confusões das mentes para que as pessoas paralisem dentro de suas casas e digam: o importante é eu servir ao Senhor. E assim, Senhor, tantos estão fazendo, cada um a sua maneira de entendimento. Mas eu te peço nesta noite que o Senhor rompa estas barreiras e quebre, meu Deus, este paradigma, Pai, que Satanás tem implantado nas mentes, desta devoção ao seu eu próprio, de dizer que o importante sou eu servir a Deus. Mas o Senhor não deixou este mandamento de fique, Pai, a não ser quando o Senhor falou: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos. Pelo contrário, quando o Senhor foi assunto ao céu, o Senhor deixou o Teu Espírito Santo para nos capacitar, para nos dar, ó Deus, esta fortaleza de ir, de falar, de anunciar, de pisar na cabeça da serpente e de vencer pelo poder do sangue de Jesus. Ah, meu Deus, que esta palavra desta noite rompa, meu Deus, esta pessoa que está paralisada, que está achando que não é capaz, que não quer mais se envolver, porque está, Senhor, assistindo a mesmice da falta de respeito dos líderes, da ganância dos líderes, da condução errônea, Pai, dos líderes. Mas a Tua palavra diz que cada um dará conta de si perante o tribunal, ó Deus, no dia do grande evento, que o Senhor virá nas nuvens, rodeado de glória. Não será mais advogado, mas então será juiz para julgar cada um segundo as suas obras e os seus feitos. Meu Deus, que esta palavra ela possa romper, levantar pessoas e trazer de volta um exército, Pai, de pessoas prontas para anunciar a Tua palavra. Em nome de Jesus eu oro. E com ousadia, Pai, dos céus, do poder da Tua palavra e do Teu sangue, Jesus, eu determino nesta noite que esta pessoa está fortalecida, que eu estou fortalecido, e nos colocamos outra vez de pé, pisando na cabeça da serpente, conforme manda a Tua palavra, e anunciando o Teu Evangelho para todos quantos derem crédito e quiserem ouvir, Pai, que a Tua volta está muito perto e está cerca. Tenha misericórdia das nossas vidas,
perdoe os nossos pecados e receba, Pai, esta oração, esta mensagem, e que o Teu Espírito Santo possa difundir a tantos quantos queiram ter um pacto verdadeiro contigo, de servir a Tua justiça e de se render aos Teus pés, como único merecedor de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Amém. E graças a Deus. Querido amigo, querida amiga, mais uma vez, eu deixo aqui esta palavra neste canal para que você ouça, analise, leia a tua Bíblia. Veja as palavras que são faladas, se fazem sentido ou não. E sirva ao Senhor com sensatez, com dignidade, não com o nome de uma placa no seu peito, não carregando em sua testa, eu sou da igreja tal, eu sou da religião tal. Não. No céu não existirá placa, existirá um povo remido, lavado e de boas obras. Deus abençoe a sua vida. Amanhã às 19 horas, pastor Reginaldo estará aqui de volta, trazendo uma mensagem da Bíblia, do coração de Deus, para o meu e para o seu coração. Deus abençoe e até lá, eu te espero.